Oi, estudantes do segundo ano, professora Luísa, língua portuguesa. Hoje faremos a correção das atividades da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 3. A primeira questão, nós temos aí atividade 1 e o título é Música é Poesia Musicada. A musicalidade em toda sua complexidade, que envolve ritmo, som, harmonia e letra, é um dos elementos mais pujantes da cultura africana na diáspora negra. Mesmo antes do processo escravocrata, ainda em África, muitas músicas marcavam o tempo do trabalho coletivo e eram um poderoso e estratégico modo de passar todo o conhecimento para outras gerações. Aí nós temos aqui Canto 2, Clementina de Jesus. Muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Purugunta aonde vai, purugunta aonde vai. O parente pro quilombo do Dumbar. Muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Purugunta aonde vai, purugunta aonde vai. O parente pro quilombo do Dumbar. E chora gongo, e devera chora, gongo chora. E chora gongo, e cambada, chora, gongo chora. Muriquinho pequenino, e aí vai repetindo aí as estrofes da canção. Nós observamos aqui, logo de início na leitura, que algumas palavras elas são diferentes das quais nós estamos acostumados a utilizar, mas que são palavras, algumas delas, presentes no nosso cotidiano. O que estaria diferente ali era justamente a maneira como foi escrita, para evidenciar uma maneira de ser pronunciada em determinada época por determinadas pessoas. Então vamos à questão. Quais são as palavras desconhecidas dessa poesia em forma de música? Dê significado a todas elas, considerando a semântica que possuem em seu contexto. Quando nós falamos de semântica, nós nos referimos ao campo de significação das palavras. Dentro do contexto, analisando a situação, o emprego dessas palavras dentro da letra da canção, quais significados nós atribuímos a elas? Considerando que algumas nós até conseguiríamos compreender apenas pelo contexto. Outras nós precisamos aí pesquisar para descobrirmos aí qual o verdadeiro significado. Então eu coloquei aqui as seguintes palavras. Quando diz muriquinho, é o que nós diríamos molequinho. Que samba é um cesto feito de bambu. Purugunta é pergunta, né? Só pronunciado de uma maneira diferente. Dumbá é o nome de uma vila de Angola. Gongo é um sino que anunciava o começo e o fim da jornada de trabalho dos escravos nas minas. Cambada é um grupo de pessoas, essa ainda é comum nós vermos ser utilizada. Devera é uma verdade intensa e cacunda, costas, né? Essa também de repente vocês já tenham ouvido. Questão 2. Essa cantiga tem uma função social que é traduzida pelos versos espalhados em todo o poema. Você consegue percebê-la e descrevê-la? Faça um esforço e explicite seu entendimento desse texto. Quando nós observamos o texto, ele é um pouco, digamos que complexo, mas se nós formos analisando cada parte, estudando, buscando respostas, pesquisando, a gente consegue aí produzir uma resposta. Então essa questão da interpretação, do que você consegue entender, ela eu diria que é uma resposta pessoal, que você consegue entender. Mas como ele é um pouco complexo, eu trouxe aqui para vocês algumas informações que nos ajudam aí a compreender. Foi resultado aí de pesquisas para descobrir um pouco mais sobre a canção. Esse tipo de canção era chamado de visungo. Eram considerados cantos de força. São cantos que eram entoados pelos escravos durante o trabalho de mineração em Minas Gerais, no século XVIII, chamados ali de cantos de força. Após o declínio da mineração em Minas, tornaram-se então os viçungos uma tradição de canto no qual era dramatizado o trabalho nas minas quando ocorria ali ocasiões de trabalhos comunitários. Uma possível interpretação é que o menino
com uma trouxa de roupas nas costas, corre para o quilombo e os outros choram por não poderem acompanhá-lo. Vamos retomar um pouco aqui o texto. Muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Então ali um cesto feito de bambu nas costas. Purugunta aonde vai? Perguntam para ele onde ele vai e ele responde para o quilombo do Dumbá. Aí repete novamente, aí depois, logo em seguida diz, e chora gongo, e devera chora gongo, chora. O sino ali que toca para anunciar o início ou o final dos trabalhos. E novamente vai repetir mais abaixo, e chora gongo, e cambada, chora gongo, chora. Ou seja, o menininho está indo, mas nem todos poderão acompanhá-lo porque precisam cumprir ali o trabalho nas minas, né? Que só é permitida a saída quando o gongo, o sino toca. Então essa é uma possível interpretação, você pode aí colocar essa interpretação com suas palavras. E a questão pede também que você evidencie ali a função social traduzida por esses versos. E a minha sugestão aqui a função social seria expressar tradições da cultura afro-brasileira, relacionando fatos históricos em relação aí à questão da escravidão, dos horários, de como era o trabalho duro, pesado nas minas, a resistência negra e as heranças linguísticas que nos foram deixadas aí ao longo dos séculos. Então, essa aqui seria aí uma possível interpretação para o texto e uma possível resposta quanto à função social. Questão 3. Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Clara Nunes, Chiquinha Gonzaga, Tia Ciata, Jovelina Pérola Negra e tantas mulheres são mantenedoras do samba brasileiro. Escreva abaixo versos de algum samba que você conhece ou já tenha escutado. Afinal, versos do samba são pura poesia. Aqui é bem pessoal também, né? Você vai ali colocar versos de samba que você pode pesquisar de alguma dessas cantoras aí e colocar. Tem alguns assim muito conhecidos, como aquele Ó abre alas que eu quero passar. Dificilmente alguém nunca tem ouvido, né? Que eram aqueles chamados também aí de marchinhas de carnaval. Então fica aí, pessoal, seu critério, você pesquisa, ou de repente você se lembra, nem precisa pesquisar, e escreva aí alguns versos desse samba que você se lembrar, ou o resultado da sua pesquisa. Atividade 2. Leia os versos dessa música e analise seu significado através das perguntas. Aqui nós temos a letra de música. Música Alvorada. Olha como a flor se acende quando o dia amanhece. Minha mágoa se esconde e a esperança aparece. O que me restou da noite, o cansaço e a incerteza, lá se vão na beleza deste lindo alvorecer. E este mar em revolta que canta na areia, qual a tristeza que trago e minha alma campeia, quero solução sim, pois quero cantar, desfrutar desta alegria, que só me faz despertar no meu penar, e este canto bonito que vem da alvorada. Não é meu grito aflito pela madrugada, tudo tão suave, liberdade em cor, o refúgio da alma, vencida pelo desamor. Vamos então à questão. Ali na questão diz assim, para Dona Ivone Lara, o que apresenta o alvorecer nessa música? Aí eu fiz ali uma correção. Não é para Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara é a compositora, que fez aí o texto juntamente com o outro artista aí, que agora eu não me lembro o nome, mas lá na referenciação bibliográfica do PET tem. Quando um autor ele escreve um texto, que seja uma letra de música, que seja um poema, não quer dizer que é o sentimento dele que está sendo expresso. Nós temos ali uma voz criada pelo autor que fala dentro do texto, em se tratando do poema, da letra de canção, dos textos escritos em versos. A essa voz damos o nome de eu lírico. Então não é para Dona Ivone Lara, seria para o eu lírico. O que representa o alvorecer nessa música?
Use os versos da poesia para exemplificar a sua resposta. Qual é a mensagem que o eu lírico passa ali em relação ao alvorecer? O que seria para ele? O que esse alvorecer desperta? E aí a sugestão que eu coloquei como resposta para o eu lírico, o alvorecer representa um recomeço, a esperança de que tudo pode ser melhor, uma nova oportunidade para esquecer-se das tristezas e ser mais feliz. E os versos que eu usei ali para comprovar: o cansaço e a incerteza lá se vão na beleza deste lindo alvorecer. Então, o alvorecer é como se fosse uma nova oportunidade, um recomeço. Aí nós temos ali um trechinho ali de uma pequena biografia ali da Dona Ivone Lara, ali algumas informações sobre ela, que vocês façam a leitura aí a título de curiosidade e de conhecimento, porque são personagens importantes dessa literatura negra no Brasil, que é o tema que nós estamos trabalhando nessas 2 primeiras semanas do PET volume 3. Para encerrarmos, vamos pensar: foco e persistência. Não desanimem diante das dificuldades. Elas aparecem, mas elas podem ser também superadas. Vamos pensar lá na letra da canção da Dona Ivone Lara. Cada alvorecer é um novo recomeço. Fiquem bem, cuidem-se e até a nossa próxima aula.